Ó, encontre o volume do sólido S obtido pela rotação em torno do eixo das ordenadas, que é o eixo x igual a 0, da região limitada pelas curvas y igual a 4x menos x2, tá certo? E x igual a 0. E y igual a 0. Y igual a 0 é o eixo das abscissas, certo? 4x menos x2 é uma parábola. Então, solução aqui. Você não precisa desenhar o sólido, mas você precisa desenhar a região. Tá certo? Da região, vamos chamar essa região de ômega, tá? Da região ômega limitada por essas curvas. Porque é o conhecimento da região que vai dizer como usar a fórmula. Você precisa da região para saber em que intervalo você vai ter de integrar, fazer a integração. Então, vamos. Eixo Y, eixo X. Isso aqui é uma parábola. Quem são as raízes dessa parábola? 0 e 4. Então, a parábola com cavidade voltada para baixo, né? Que passa por esses pontos, pelo ponto 0 e 4. Okay? Se a parábola é y igual a 4x menos x ao quadrado. E você tem o eixo y igual a 0, é o eixo das abscissas. Aqui. Esse é o eixo y igual a 0. Então, essas duas curvas, de fato, elas limitam uma região, que é essa região ômega aqui. Correto? E eu vou fazer a rotação dessa região em torno desse eixo. Aí eu vou ter um sólido de revolução. Tá? Um sólido de revolução. Que sólido é esse? O mais que eu posso dizer é como se fosse uma bacia de cachorro que você deixou com comida há muito tempo, já grudou e você virou de cabeça para baixo. Não é? Tá certo? Ainda está cheio de comida, né? Para ser o sólido. Bem, o que eu preciso para encontrar o volume desse sólido? Só preciso da fórmula. E pense sempre, eu vou catequizar vocês logo nesse sentido. Ó. Você pense sempre o seguinte, você tem um X, tem um palito. Se para cada X você girar esse palito aqui, esse segmento, você obtém uma casca de cilindro, de raio X, altura, o F de X, que é o 4x menos x2. A integral da área dessa casca de cilindro dá o volume do sólido. Então, nós tens volume de S é quem, hein? É o volume de S. A integral, o intervalo de existência da região, qual é? 0 a 4. Integral de 0 a 4
2π vezes o quê? O raio de rotação do palito, segmento, quanto é? X. Quanto é a altura? F de x. Que é integral em x. Tá aí, isso aí. Tá? Então, isso fica 2π, integral de 0 a 4, de quem, hein? De x. Isso aqui é a minha f, ó. A minha f da situação, ó. Na forma. E quem é o f de x, portanto? Quem é? 4x menos x2. Integral em x. Está aqui. É isso. Integral em x. Tá? E aí, quanto é que dá? Agora é fazer conta, tá? Você tem que... Façamos as contas. Bora. Então, isso aqui fica o quê? 2π, integral de 0 a 4, de quanto? 4x ao quadrado, menos x3 sobre 3. Que diabo de x3 sobre 3? Menos x3. Integral que é? Já estou pensando na integral, né? Que nem é x3 sobre 3. Então fica 4x2 menos x3. Então agora sim, isso aqui fica 2π vezes o quê? 4x3 sobre 3, menos o quê? x4 sobre 4. Agora sim, de 0 a 4. Segundo o teorema fundamental do cálculo. Então isso aqui dá 2π vezes o quê, hein? Vai ficar 4 a quarta sobre 3, menos o quê? 4 a quarta sobre 4. No zero, não tem. Então fica 2π vezes 4 a quarta vezes o quê? 1/3 menos 1/4. Tá? Então é 2π vezes 4 a quarta vezes quanto, hein? 1/3 menos 1/4. Dá 1/12. Então isso aqui fica o quê? Fica... dois π vezes 4 a terceira sobre 3, certo? Porque cancelo 4, 12 4 dá 3. E quanto é que dá 4 a terceira? Vezes, faça a conta e me diga. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 2, 128, né? É isso? 128 π sobre 3 unidades de volume. Tá aí. Espero que esteja certo. Tá? Deixa o 4 a quarta aqui. Fica 1/12, aí fica só 4 a terceira sobre 3, 4 a terceira dá... vezes 4, 16, vezes 4, 64, 64, 60, tá aí, é isso aí mesmo. Dá 128 π sobre 3 unidades de volume. Tá bom? Entendido?
Diga. Com esse método, então, eu não preciso fazer mais aquela subtração entre o raio externo e o raio interno. Como é, cara? Como é? Esse método aí. Esse método é outro, cara. Esse método é o método do invólucro de cilindro. A rotação é em torno do eixo das ordenadas. É. Se você quiser usar o método anterior, com algum trabalho, você vai ter que trabalhar com a função inversa, se a função for invertível. Aí você tem que trabalhar com a inversa, que você vai integrar em relação a y. Integrar no eixo y, tá? Entendido? Encontre o volume do sólido S de revolução obtido pela rotação em torno do eixo, o eixo das ordenadas, que é o eixo x igual a 0, da região limitada pelas curvas. Primeira curva, y igual a x menos 1. Segunda curva, y igual a 1 menos x. E terceira curva, x igual a 2. Situação, y igual a x menos 1, y igual a 1 menos x e x igual a 2. Você vê aqui. Tá? Olha aqui, solução. Então, tá aqui o 1. Exagerar. Esse aqui é o 2. Y igual a x menos 1, essa curva é uma reta, é o gráfico da função f de x igual a x menos 1. Essa reta de coeficiente angular 1 passando por esse ponto. Ok? Isso aqui é y igual a x menos 1. Y igual a 1 menos x também é uma reta. É a reta de coeficiente angular 1 que passa por esse ponto também. As raízes são todas iguais a 1. Y igual a x menos 1. X menos 1 não. 1 menos x. Menos x. Qual é o outro? Qual é? X igual a 2. Então, isso aqui é a reta x igual a 2. Reta formada por todos os pontos que tem abscissa 2. Dessas três retas, elas delimitam a região do plano, que é essa região aqui, ó. E eu vou girar essa região em torno de quem? Em torno desse eixo. Como é que a gente não confunde
para incluir a região negativa ou não, porque na definição está dizendo que a altura é de 0 até x. Nesse caso está menor que 0. Bom, mas qual é o problema? Aí é você fazer a leitura correta dessa forma. Você tem que fazer a leitura correta dessa forma. Você vem aqui, você faz o seguinte, você vai rotacionar essa região. Você consegue vislumbrar o sólido que você obtém? É um anel. É um anel, tá? Um anel onde a parte de dentro é triangular, né? Bem áspera, tá? Mas você pode pensar você pode conceber esse sólido da seguinte maneira. Para cada x, você vai rotacionar esse segmento. Rotacionando esse segmento, você obtém uma casca de cilindro. Essa casca de cilindro tem um raio. Qual é o raio? X. Qual é a altura? É a ordenada desse ponto de cima menos a ordenada desse ponto de baixo. Que dá exatamente 2x menos 2. Certo? Então vamos desenhar aqui a situação geral. A situação geral é o seguinte. Ó. Vou apagar aqui o que já foi feito. Vamos pensar de forma genérica aqui nas situações possíveis. Ó. Ó, pensar o seguinte, ó. Situação geral é essa, ó. Sejam A e B, dois números reais, com A menor do que B, tá? F e G, funções contínuas em AB com f de x maior que ou igual a g de x, qualquer que seja x pertencente a AB, ômega, a região limitada ao longo do intervalo AB pelo gráfico da F e pelo gráfico da G, que região é essa? Conjunto formado por cada coordenada x, y, tal que x é maior que ou igual a A, x é menor que ou igual a B e o y está entre f de x. E o y está entre o quê? G de x entre f de x. Oh, meu Deus. O y está entre g de x e f de x. Tá? E S, o sólido de revolução. Ah, isso aqui. Além disso, você vai pegar um C menor que ou igual a A e S, o sólido de revolução obtido pela rotação de ômega dessa região, rotação de ômega, em torno do eixo, é o eixo x igual a C, ó, em torno desse eixo aqui, x igual a C. A situação mais geral do que a que eu mostrei anterior. Olha o que você tem, ó. Ó, você tem aqui, ó. Você tem o eixo das abscissas, aí você tem o A,
tem o B. Aí, ao longo desse intervalo, você tem a função f por cima e a função g por baixo. E a região ômega é a região limitada pelos dois gráficos. Tá? E agora eu vou pegar aqui, não importa onde o zero esteja. Eu vou pegar o C aqui. E o eixo de rotação é esse eixo. Esse eixo. Você vai girar em torno desse eixo, do eixo, que é o eixo de equação o quê? X igual a C. X igual a C. Eixo vertical. Qual é o volume? Lembre, o volume de um sólido de revolução desse tipo é a integral da área da casca de cilindro. Que casca de cilindro? Para cada x aqui, você tem esse segmento, esse palito. Aí quando você gira esse palito para cada x, gira esse palito em torno do eixo, você obtém uma casca de cilindro. Tá certo? Essa casca de cilindro tem um raio que eu vou chamar ρ de x, que é igual a quê? Quanto é esse raio? Quanto é essa distância aqui? Quanto é? Quanto? X menos C. E qual é a altura da casca de cilindro? Qual é? F de x menos G de x. Então, você tem o seguinte, tem-se, quem é o volume de S? É a integral da área da casca de cilindro, ou seja, é a integral de A a B de 2π vezes ρ de x, o raio é isso daqui, o raio é essa distância daqui para cá, ó. Isso é o ρ de x. Vezes o h de x. Quem é o h de x? Essa altura aqui. A altura do palito. 2π ρ de x vezes o h de x dx. Onde? Quem é o ρ de x? É isso? Quem é o h de x? É isso. Pense nesses termos. O volume do sólido de revolução descrito dessa forma é a integral da área da casca de cilindro. Que casca de cilindro? Para cada x, a casca de cilindro a que eu me refiro é a casca de cilindro obtida pela rotação desse segmento. Aí essa casca de cilindro vai ter uma área. Qual é a área? 2π vezes o raio da casca vezes a altura da casca. Entendido isso? Tem que pensar nesses termos. Conceba a fórmula dessa maneira e você não errará. Está aí, ó. Então, à luz do que foi feito, vamos lá. Tá? Com ρ de x, quem é o ρ de x aqui, ó? Palito, girar aqui, torno do eixo das abscissas. Quem é o raio? Qual é o raio?